Fala aí, galera. Tudo tranquilo? Pessoal, nesse vídeo estaremos falando sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2023, que deu início com grandes destaques. E é sobre isso que nós estaremos falando. Conto com seu apoio desejar, deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal, que isso nos dá aquela moral para nós continuarmos fazendo vídeo. Reagindo geral. Pessoal, a primeira rodada, como eu falei, deu início no sábado, com alguns jogos que tiveram algumas surpresas, destaques. Ontem, domingo, teve também jogos interessantes. E é sobre isso que estaremos falando a partir de agora. Pessoal, a primeira rodada ela iniciou no sábado, como já falei, e teve o Palmeiras, teve o Palmeiras jogando contra o Cuiabá. Teve o Botafogo jogando contra o Santos, teve o Fluminense jogando contra o América Mineiro, o Atlético Paranaense jogando contra o Goiás, e Bragantino e Bahia, Atlético Mineiro e Vasco, e teve algumas surpresas, pessoal. Como vocês sabem, o Palmeiras venceu o Cuiabá 2-1, não teve a normalidade nesse jogo. Porque o Palmeiras é um dos candidatos, dos fortes candidatos a levar esse título esse ano. Assim como tem sido todos os anos. Nesses últimos anos o Palmeiras tem brigado por tudo. Então o Palmeiras entra como favorito em 99,9% dos jogos. Teve também Botafogo e São Paulo. Pessoal, esse jogo foi interessante. Foi um jogo bom. O São Paulo perdeu, ou seja, o Botafogo ganhou. O jogo foi a mando do Botafogo, foi lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. E o Botafogo aplicou 2-1 no São Paulo. Pessoal, esse jogo é curioso, porque esses dois elencos, esses dois times, eles vão precisar de uma atenção. Você fique atento a esses dois times, porque, pelo que eu percebi, pessoal, esses dois times vão brigar pelo rebaixamento. São Paulo perdeu esse jogo, Botafogo também não apresenta um bom futebol. Então fique ligado em São Paulo e Botafogo, porque certamente estarão brigando para não cair para a segunda divisão. Esses dois times aí são os fortes candidatos a caírem para a segunda divisão. Fluminense 3, América Mineiro 0. Não teve surpresa, porque o Atlético, o Fluminense é superior. O Fluminense vem de um campeonato carioca em cima do Flamengo. Vem de um título carioca em cima do Flamengo. Vem com moral, time bem organizado ali pelo Fernando Diniz. Então é um time que também é forte candidato a título esse ano. Então, 3-0 não foi surpresa. Nós tivemos também Atlético Paranaense e Goiás. A vitória do Atlético Paranaense também, em cima do Goiás, 2-0. Também não é surpresa para mim, porque o time do Atlético Paranaense é um time bem montado, um time bem estruturado, um time que sempre está brigando. Nesses últimos anos, o Atlético Paranaense sempre está brigando por título, é um time muito organizado, é um time ali que se coloca no mercado como sempre está brigando, bem organizado, uma boa gestão, bem treinado. Então assim, o Atlético Paranaense nesses últimos anos tem crescido muito. Então não foi surpresa ganhar de 2-0 do Goiás. Bragantino 2, Bahia 1. Bahia também, pessoal. Bahia hoje é uma SAF, inclusive faz parte do grupo City. Bahia foi vendido no ano passado, o início desse ano, se não me engano, ano passado mesmo, ano passado. Faz parte do grupo City, mas esse elenco acho fraco, pessoal. E Bragantino ganhou, 2-0. Fique ligado também nesse time do Bahia, porque é um time fraco. Tivemos, pessoal, também Atlético Mineiro e Vasco. Pessoal, o Atlético Mineiro perdeu com o Vasco. O Vascão ganhou. Com destaque para o goleiro Léo Jardim, que jogou muito, defendeu muitas bolas e com isso ajudou o Vasco a iniciar esse Brasileirão com a vitória. Isso é importante para o time do Vasco. Agora, tratando de Atlético Mineiro, pessoal, é um time bom. O elenco estrelado, um elenco recheado mesmo. Fique de olho nesse Atlético Mineiro, que embora tenha perdido para o Vasco,
embora tenha perdido pro Vasco, mas esse time é um time muito qualificado, pessoal. Esse time vai dar trabalho. Foi importante pro Vasco jogar contra eles nesse momento. Porque eles estão com lá umas divergências, né, umas dúvidas quanto à permanência do treinador, né, do seu treinador. Então o Vasco aproveitou desse momento. O Vasco veio de uma temporada boa, de um tempo bom para treinar, né, saiu de todos os campeonatos. Hoje o Vasco só joga, né, o Campeonato Brasileiro, então ele teve tempo para treinar. O Atlético Mineiro vem de uma sequência, né, de Copa do Brasil, disputa do Campeonato Mineiro. Então, assim, o Vasco se preparou e fez bonito. Ganhou contra o Atlético Mineiro, para muitos, uma grande surpresa. Porque o Atlético Mineiro, como eu falei, é um time muito qualificado. Embora esse time do Vasco, né, bem treinadinho, ele vai brigar ali por Libertadores, Sul-Americana, quem sabe. Acredito que Sul-Americana sim. A Libertadores talvez, né, vamos ver, é cedo para falar. Mas acredito que pelo menos, no mínimo, uma Sul-Americana o Vasco, né, consiga brigar. Né, com destaque nesse jogo para o Léo Jardim, goleiro do Vasco. Tivemos também a vitória do Grêmio sobre o Santos. Né, uma vitória do Grêmio sobre o Santos. Preste atenção no Santos. O Santos vai brigar também, é um dos times que briga pelo rebaixamento. É um time que vem com muitos problemas, um elenco, do meu ponto de vista, fraco, de nível técnico fraco, baixo. Então fique atento no Santos, que eu acredito que seja um dos fortes candidatos ao rebaixamento. O destaque do Grêmio foi para o Luizito Soares. Luizito Soares perdeu um pênalti. Começou mal, hein? Embora a gente conhece a qualidade do Luizito Soares, mas, né, em termos de pênalti, ele já errou alguns pênaltis nessa temporada. Isso não é legal, porque para o atacante tem que converter pênalti. Não pode, um atacante do nível técnico de Luizito Soares tem que fazer mesmo, tem que fazer tudo. Se tiver as oportunidades, tem que guardar, não pode desperdiçar pênalti. Então é isso, pessoal. O Grêmio ganhou 1-0 do Santos, uma vitória seca, 1-0. Mas é importante começar o campeonato com vitória. Tivemos também essa rodada já de ontem, Flamengo e Curitiba. Flamengo não teve grandes dificuldades, né, conseguiu vencer por 3-0 o Curitiba. O Curitiba é um elenco muito fraco, um elenco de um nível técnico muito baixo e é um dos fortes candidatos. Eu acredito que esses 4 clubes, Curitiba, Santos, São Paulo e Botafogo, e também o Bahia, esses 5, eu coloco 5, esses são os fortes candidatos a rebaixarem esse ano, pessoal. Fique ligado aí, pode haver alteração, eles podem dar a volta por cima, podem. É muito cedo, apenas a primeira rodada, mas pelo que eu já vi apresentando de campeonatos estaduais e nessa primeira rodada, esses 5 times correm um grande risco já, né, ir para 24 na segunda divisão. Mas vamos ficar atentos porque é apenas o início da temporada. Tivemos também Corinthians e Cruzeiro, pessoal. Eita! Porque o Cruzeiro também, pessoal, eu colocaria nessa lista também, ó. Então é 6. Desses 6, eu acredito que a briga, né, talvez seja o Vasco. Eu acredito que o elenco do Vasco, bem organizado, eu acho que ele vai mais longe, como eu falei. Ele pode brigar ali por uma Sul-Americana, uma Libertadores, talvez. Mas esses 6, que agora eu reformulo, comecei com 4, agora já são 6. Cruzeiro, Santos, Bahia, vamos lá. Cruzeiro, Santos, Bahia, Botafogo e São Paulo, eu acredito que corre um grande risco de rebaixarem, pessoal. Mas vamos ficar atentos, pessoal. É apenas a primeira rodada, é apenas o início do campeonato, tem muita água a passar por baixo dessa ponte e vamos ver, vamos analisar jogo a jogo. Mas os destaques dessa primeira rodada foram esses. Né? O goleiro Léo Jardim do Vasco defendeu muito, contribuiu muito para a vitória do Vasco em cima do Atlético Mineiro, ou seja, da derrota do Atlético Mineiro, porque foi o mando de campo do Atlético Mineiro, foi lá em BH. Então, Léo Jardim foi um dos destaques. Tivemos o destaque também do lateral do Flamengo. O lateral do Flamengo fez um golaço também, pessoal. É o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas fez um golaço, pessoal. Fique atento quanto esse moleque aí, lateral esquerdo. Joga muito esse cara. E também a perca, no caso de pênalti do Luizito Soares. Essas foram as 3 principais
os principais destaques dessa primeira rodada, né? E vamos dar continuidade, ver o que esse Brasileirão nos reserva. Por enquanto vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Você estará contribuindo para o nosso crescimento, para que nós venhamos desenvolver mais vídeos e assim seguir. Deus abençoe. Tamo junto. Reagindo geral.